Fala aí galera, eu sou o Mikael Gamer e hoje a gente vai Word Fazbear Pixel 1. Gente, é bem legal esse jogo, só que vocês gostam do vídeo. E antes de eu começar o jogo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o like. E também deixa o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. E agora bora jogar! Gente, eu vou fazer a noite 7 aqui. Uma noite que eu tava. Gente, eu vou botar todo mundo no nível máximo, gente. Vamos ver como é que eu vou me sair. Porque eu me lembro do Fox que sai, ele mata primeiro. Ele tenta me matar primeiro. Porque, gente, aqui eles estão todos no nível máximo. Bora jogar. Gente, eu tô aqui jogando um jogo bem legal. O jogo é muito legal, gente. Quando você começa o jogo, é só começar fechando as portas. Eita, tá você. Gente, comecei, ó. Nossa, gente, Fox já saiu. Fox só saiu. Eita, todo mundo saiu, gente. Essa foi. Antes já tava todo lindinho e depois atum. Não durou nem um minuto de duração pra me ver eles fofinhos, gente. Ó. Triste. Triste, gente. Muito tristes. Gente, agora já... Gente, eu sou de um... O vídeo vai durar 5 horas de gravação, mas vai demorar um pouco. Mas, gente, quando tem 5 horas de gravação, gente, eu vou fechar o vídeo. Isso não deu pra mim zerar rapidão. Gente, eu conseguia zerar rápido e fazer rapidão. Não sei como. Gente, me lembrei um negócio. Me lembrei uma coisa muito legal, pessoal. Assim, ó. Eu posso ativar um negócio de rapidão. Daí eu posso ser mais rápido. Então. E daí o Fox é o primeiro a atacar. Gente, eu tô... Eita. Fox com certeza vai sair, pessoal. Gente, agora eu sempre comecei a noite. E o Fox já sai. O Fox saiu da jaula do misto. O Fox, gente, que bom. Ele é bem rápido. E ainda vai ficar. Agora ele tá muito mais rápido porque eu tô no level. No level 7. Porque todo mundo no level máximo. No negócio. No meu máximo. Gente, vocês têm que... Ai, tá. Gente, a tica já aconteceu. Você tem que tomar cuidado. Nossa, que bom que o Fox... Que bom que o Fox não... Que bom que eu tava com a porta fechada, gente. Vocês viram como ele foi rápido? Ele foi rapidaço. Gente, o Fox até fica bonito de ver nas câmeras. O quê? Ufa. Gente... Meu amigo do céu, gente. Ele partiu 2 vezes, vocês viram? Partiu duas vezes. Nossa, gente, é muito difícil vocês botarem todo mundo no level 20, que é o level máximo do jogo. E daí eu zero o jogo, gente. É muito difícil de jogar. Gente, o vídeo tá acabando por causa que é 5 horas de gravação. Gente, tá acabando o vídeo. No próximo vídeo que eu vou fazer vai ser esse. Eu vou estar no mesmo level. Eu vou acionar um negócio bem legal. Olha aqui, pessoal. Um negócio que eu vou usar rapidinho. Poder fazer 2 noites de uma vez só. Sério, pessoal. Gente, eu tô triste que esse vídeo vai acabar.
o vídeo, eu nem comecei o vídeo direito, e já tá acabando. E, pessoal, o negócio já chegou 5 horas, então. Gente, desculpa aí, mas o que eu quero fazer, tá bom? É que hoje eu tenho que ir e eu tenho que sair para muitas coisas importantes. E falou! Só pra falar, meu nome no meu canal é Gamer. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E falou, fui!